Você já ouviu falar na maior serial killer da história? Sim, uma mulher. O nome dela era Julia Tofana. E como diz a história, ela foi responsável pela morte de mais de 600 homens. Então, se você ficou curioso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre esse caso. Quem tá chegando aqui por agora, meu nome é Tayane e esse é o canal Quer Saber. E por aqui a gente explora várias curiosidades, mistérios, lendas, tudo que causa a nossa curiosidade, desperta o nosso interesse. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, você tá no lugar certo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Mas antes de começar o caso propriamente dito, eu preciso situar vocês no contexto histórico que a gente está tratando. A Julia Tofana nasceu na segunda metade do século XVII, então é uma Itália ali muito patriarcal, em que mulheres não tinham voz, não tinham direitos, não tinham liberdade, e que eram muitas vezes agredidas, enfim. É uma sociedade em que a mulher não tinha voz, ela dependia do marido pra tudo. Então, só pra vocês entenderem um pouco do contexto que a gente vai entrar na época que a gente tá falando e de como eram as mulheres nesse momento, nesse contexto histórico. Então, sabendo de tudo isso, a gente pode dizer que a Julia Tofana foi uma mulher muito à frente da sua época. E vocês vão entender mais pra frente o porquê disso. A Julia Tofana tinha um grande conhecimento em alquimia e trabalhava na produção artesanal de cosméticos. Numa época em que maquiagem, produtos de beleza, cosméticos no geral, era tido como algo muito da nobreza, né? De um status muito maior. E nesse momento, tanto a Itália, assim como em todos os outros países da Europa, a maquiagem era representada como algo nobre e muito utilizada para embranquecer as pessoas, porque esse era o ideal da moda daquele momento, a tendência era embranquecer a pele. Além disso, essa era uma época que o mercado de cosméticos vendiam todos os tipos de produtos imagináveis, até aqueles mais questionáveis. Eram vários tipos de poção de beleza, elixir da juventude, inclusive alguns venenos disfarçados de cosméticos. A gente vai entrar justamente nesse assunto agora. E a Julia Tofana foi genial porque ela se aproveitou desse mercado de cosméticos e da beleza para poder infiltrar ali o produto dela e vender a Aqua Tofana, que era o veneno mais famoso ali, porque ela produzia alguns outros produtos também. A Aqua Tofana era uma poção altamente tóxica que possuía até arsênico na sua composição. E ela disfarçava muito bem como cosmético. Inclusive, ela usou um nome da igreja, que era Maná de São Nicolau, para poder disfarçar ali o produto. Era um óleozinho que todo mundo tinha em casa. Então, assim, ninguém ia desconfiar que ali dentro teria uma poção altamente tóxica e venenosa. E, cara, era o disfarce perfeito. Ninguém ia suspeitar de que um cosmético, um produto de beleza, teria veneno. Por quê? Porque aquele momento, aquela época, as pessoas suspeitavam muito dos medicamentos, dos remédios. Então, se tinha um controle muito maior em cima de remédio e produto de beleza, passava batido. Então, assim, foi o disfarce perfeito. Mas aí você se pergunta, cara, que mulher louca, ela resolveu vender veneno assim do nada? Não. Lembra do contexto histórico que eu falei pra vocês? Um contexto em que mulheres sofriam abusos dentro de casa, violências. Então, essas mulheres procuraram a Julia Tofana, tipo assim, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais sofrer tanto de violência que eu sofro em casa, eu não aguento mais, a vida com meu marido tá muito difícil, então eu preciso de uma saída, de uma ajuda. E aí elas foram até a Tofana, e aí a Tofana criou esse veneno e começou a distribuir pra essas mulheres. Ia passando de mulher em mulher, né? Uma avisava pra outra, sempre pra alguém de confiança pra não quebrar o esquema ali, né? Então assim, uma indicava outra, então quando a Julia Tofana viu, ela cresceu demais, então assim, a produção aumentou muito, e ela teve que ir pra um lugar maior pra poder fazer toda a produção da Aqua Tofana, pra vocês verem a proporção que tomou o negócio. E aí você também pode estar se perguntando, mas caramba, ninguém percebia que estava sendo envenenado? Não, por quê? A Aqua Tofana era uma substância sem cheiro, sem cor, e que você podia diluir na comida, na bebida, em sopas. Então, assim, passava totalmente desapercebido. Então, para essas mulheres que estavam cansadas de sofrer inúmeras violências, a Julia Tofana foi ali uma heroína. Então, para elas era uma solução mais rápida e que elas conseguiam fazer sem serem pegas, né? Até porque não deixava rastro. Então a pessoa morria no caso os homens, né, morriam de forma gradual, e aí com 3 doses você conseguia matar, e geralmente você dividia justamente em 3 doses. Na primeira ia ficando mais ruim, na segunda ia ficando pior, na terceira morria, de vez. E geralmente as pessoas confundiam muito com sintomas de doenças da época, porque era uma época com vários tipos de doença, né, que a gripe matava facilmente. Então passava muito desapercebido. E como eu havia dito, a coisa foi crescendo, mas as mulheres tinham esse acordo ali de nunca falar pra ninguém, de não abrir isso pra ninguém. E quando indicava alguém até a Julia, indicava alguém de confiança, alguém que tava precisando muito. Mas, gente, sempre tem aquela pessoa
que quebra o esquema. Bom, a venda e a produção da aquatofana durou entre 20 e 30 anos, então por isso que muitos homens morreram. E o número foi aumentando, centenas de homens morrendo, e a igreja começou a falar: o que tá acontecendo? Homens poderosos, homens, né, de status social morrendo assim, tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha. E juntou com a X9 que eu falei, que sempre é necessário uma única pessoa para acabar com o esquema inteiro. Pois bem, essa mulher comprou a aquatofana para dar ao marido, colocou lá na sopa, na hora que ela foi dar para ele, ela se arrependeu. Ela olhou para ele, olhou pra sopa e falou: não toma, não bebe. E ele: o quê? Não bebe, tá envenenado, eu botei veneno. Aí pronto, acabou com o esquema da Júlia Tofana. E aí o que aconteceu? Esse marido deve ter, né, acabado com a mulher, torturou a mulher, fez de tudo pra ela poder falar, e aí falou que foi a Júlia Tofana que tinha fornecido o veneno pra ela. E aí que acabou o esquema geral. E depois da denúncia que a mulher fez contra a Júlia, ela conseguiu se esconder num convento, numa igreja, mas começaram a surgir boatos que ela tinha envenenado a água do lugar. E aí foram atrás dela, a igreja chegou lá e pegou a Júlia. E então ela foi pega e ela foi torturada, foi obrigada ali a confessar, e ela acabou confessando que ela que tinha produzido a aquatofana, que realmente era um veneno. E quantos homens mais ou menos foram impactados, foram mortos por conta do uso da aquatofana. As clientes que tinham maior poder, vinham de famílias mais influentes, pagavam multas, eram presas, mas o resto, junto com ela, o pessoal de uma classe um pouco mais baixa, todo mundo foi executado. De todo jeito, é inegável, mesmo que de forma muito polêmica, que a Júlia Tofana foi ali a salvação, foi a heroína de muitas mulheres que se viam presas em relacionamentos abusivos, em tortura, em agressão física, sexual, psicológica. Então, assim, não tô dizendo que essa era a saída certa, longe de mim afirmar isso, mas para essas mulheres, com certeza, a Júlia Tofana foi ali uma única saída, foi uma salvadora. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu adorei trazer esse conteúdo aqui pra vocês, pra sair um pouco, né, do normal, pra ir um pouco fora da curva e trazer uma serial killer feminina, uma mulher. Então eu adorei trazer esse conteúdo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima!